Boa tarde, meus irmãos, graça e paz. Você que está chegando por aqui, que ainda não me conhece, meu nome é Michael Bahia, é um prazer tê-lo aqui com a gente. A nossa comunidade ainda é pequena, mas eu tenho esperanças de que ela possa fazer algo para poder agregar aí no teu crescimento espiritual, na tua cura da alma e na sua jornada aí de vida para você conseguir encontrar qual é o teu verdadeiro propósito. Para quem não sabe ainda, que está chegando no canal agora, eu sou cristão, confesso Jesus Cristo como o Senhor que veio à Terra para poder trazer para nós a possibilidade de salvação. E embora muita gente não saiba exatamente o que isso significa, a minha intenção é trazer uma palavra comum, como diz aí o nome do canal, não foi à toa, de uma perspectiva de uma pessoa popular, que vive a experiência de ser um praticante da não sei se religião é o termo certo, mas como um praticante da fé em Cristo Jesus, tá bom? Já tem mais ou menos um ano e meio que eu tive um encontro com Deus muito profundo e a partir dessa experiência eu pude notar que a realidade não é tão consistente e sólida como a gente acredita que ela é. E que na verdade a gente sabe muito pouco sobre o mundo espiritual e os seus mistérios, né? Então, eu não estou aqui querendo trazer uma linguagem para você de que transmita a ideia de que eu sou o dono da verdade. No outro vídeo, que foi o vídeo número 1 da série, eu trouxe uma percepção sobre verdade. E a minha única intenção aqui é trazer uma reflexão para que você possa ter a oportunidade de expandir um pouco a tua consciência e parar para poder refletir sobre o que de fato conduz a sua vida e o que de fato vem fazendo você alcançar ou não alcançar os seus resultados. E quem sabe assim poder ajudar você a diluir toda essa ilusão do que a gente acredita ser a realidade sólida, né? Bom, o vídeo número 1, no caso o vídeo número 0, que foi o vídeo que eu fiz ontem falando sobre família espiritual, eu não refleti muito tempo sobre esse vídeo. Na verdade, esse conteúdo ele vem amadurecendo dentro de mim e aí eu comecei a perguntar a Deus o que Ele tinha comigo em relação a esse tema e Deus me fez entender que, na verdade, esse é o tema central de toda a discussão da humanidade. E eu não conseguiria chegar a essa reflexão sozinho, se não fosse uma própria revelação de Deus quanto aos temas, né, dos vídeos que eu venho fazendo. Eu não tenho roteiro, eu estou gravando aqui no meio do mato. Eu gosto de fazer assim porque eu não gosto de ter interrupção. O máximo que vocês vão ouvir são o barulho de muitos pássaros. Aqui atrás de mim tem um rio. De repente você consegue escutar lá no fundo o barulho de uma água correndo. E não tem nenhuma intenção aqui além da de aproveitar dos próprios símbolos que o Criador pôs para a gente na Terra, né? O rio, o canto dos pássaros e a própria natureza. Além de não ter nenhuma interrupção. Estou num lugar bem isolado. Eu moro no município de Nova Iguaçu, Rio de Janeiro. E a região que eu moro aqui, ela ainda tem uma vasta área rural. Então eu vim para a mediação aqui do Rio Guandu. Na verdade, esse rio que está passando atrás de mim aqui, ele é o Rio Guandu. E eu não tenho nenhum roteiro. Eu disse tudo isso para poder mostrar para você que não tem um aparato técnico por trás de mim, além do tripé e o celular. Eu chego em casa, faço a edição desses vídeos e posto o conteúdo aí para vocês com a esperança de que alguém possa se sentir um pouco mais esclarecido quanto a alguma coisa. E eu espero, desejo de coração, que haja de fato alguma interação, né? Porque hoje eu tenho outro canal e nesse outro canal
eu falo de outro tema, e aí eu recebi algumas interações no canal, e de fato isso me ajuda a ter a experiência de que de fato tem alguém aí do outro lado observando enquanto eu falo. Então fica muito mais fácil para mim poder olhar aqui nessa lente dessa câmera e quem sabe fazer uma construção na minha alma de que tem alguém de fato em pé ou sentado me ouvindo enquanto eu falo alguma coisa. Então, se você puder fazer algum comentário que tenha a ver com o conteúdo que eu estou trazendo aqui, pode refutar o que eu digo e trazer a sua observação quanto a isso. De fato, eu vou ficar também bem feliz se você disser, puxa, isso esclareceu uma coisa que eu não sabia e de fato faz sentido. Isso também colabora e ajuda bastante. Bom, agora, cortando toda a parte introdutória, quando eu falei sobre família espiritual, eu quis trazer esse tema porque enquanto eu estava indo para o trabalho, me veio isso na cabeça e uma reflexão muito profunda acerca disso vem me puxando para pensar e meditar sobre isso ao longo de pelo menos 1 ano e meio. E quando nós falamos da religião, das religiões antigas, né, vamos falar assim, a gente está sempre dizendo sobre como encontrar uma suposta explicação para a origem do ser humano. Então, todas as percepções que foram difundidas e transmitidas de geração em geração, elas são tradições transmitidas por familiares. Então, não é diferente na minha religião, na minha confissão de fé. Então, quando você para observar o judaísmo ele tem como pilar principal Abraão. Tem toda uma história de uma revelação anterior a Abraão, que aí vai falar de Adão e Eva, que são os pais da humanidade, mas também tem Abraão, que foi mais uma tentativa de Deus de reaver o seu relacionamento com os seres humanos. Então, ele chama Abraão de uma sociedade que também estava muito degradada, que tinha idolatria e todos os tipos de males daquele período. E Deus, a partir de Abraão, ele decide que vai começar um novo encontro com a humanidade a partir dele. Então Abraão, que era um homem ali no auge da sua fase adulta, depois de ter um encontro com Deus, ele se casa com a sua esposa Sara e segue em direção a algo que ele, embora não saiba o que é, ele tem uma palavra do Criador, que ele tem a percepção de ser o Criador e ele crê e segue em direção a esse destino, né? A esse ponto em que, embora ele não saiba o que é e nem para onde é, em que lugar fica, ele decide seguir. Então aí começa mais ou menos o enredo do povo hebreu, né? Porque depois disso acontece da esposa dele, que foi a primeira esposa dele, com quem ele se casou, Sara, ser estéril e não ter nenhuma possibilidade de ter filho, e depois de anos de tentativa, ele desesperançoso, fica triste porque a fertilidade antigamente ela representava a principal riqueza do ser humano, porque uma cidade ela era edificada a partir de familiares. Então Abraão, embora tivesse muitos servos, ele era uma pessoa que já tinha bastante posse, ele continua a sua trajetória sem filhos, engravida. Naquele período a escravidão era algo comum, então ele tem filhos com a sua escrava para poder ter algum progenitor, porque ele já tinha muita idade, até que enfim, já com 99 anos, ele tem o seu primeiro filho chamado Isaac. Enfim, não querendo me introduzir demais na história de Abraão, porque eu não sou nenhum teólogo, eu gostaria de ser um pouquinho mais realista, observando o nosso contexto dos dias de hoje, tá?
basicamente, o tema família, ele é um tema muito difundido e complexo ao mesmo tempo, porque a gente tende a crer que as configurações de família, elas tendem a se alterar. Porém, segundo a visão do Criador, segundo a visão que eu creio ser a real, como eu estava dizendo, a minha intenção aqui não é nenhuma além de compartilhar o meu ponto de vista. Uma família, ela é constituída por um pai, uma mãe e os seus filhos. E, por consequência, você vai ter aí os seus avós, os seus tios e por aí vai. Só que é sempre uma repetição do mesmo ciclo. É pai, mãe, filho, pai, mãe, filhos, pai, mãe, filhos. De geração em geração. Então, Deus, ele, quando olhou para a terra e viu o nível de degradação que os povos antigos tinham chegado, ele queria trazer novamente para a terra a luz. Ele queria trazer novamente para a terra a necessidade da reconstituição do caráter humano, que havia sido se degradado, que havia sido totalmente degradado devido à ignorância dos povos antigos, o aumento da agressividade, coisas que hoje nós entendemos como crimes, naquele período era comum. As pessoas, numa discussão de propriedade, um matar o outro, e guerras, enfim, sacrifícios humanos, muitas das vezes dentro de rituais religiosos. E, infelizmente, nós ainda lidamos com muito desses males. Parece algo que a gente está falando de um passado muito distante, mas dentro da percepção do que eu venho descobrindo da vida hoje, eu acabo por perceber que isso não é algo assim tão antigo, que é um tema até bem atual ainda, porque as pessoas creem nos poderes mágicos, né? Nos poderes místicos aí da Terra. E aí acabam fazendo coisas sacrificiais, aí seja de animais, ou seja até mesmo de seres humanos. Enfim, não quero me aprofundar também nisso. Então, naquele período, quando Deus ele chama Abraão para poder reestabelecer o vínculo dele com o nosso planeta, né? Com a nossa humanidade. Quando eu falo de humanidade, eu não estou falando de todos os seres humanos da Terra como uma palavra que representa um coletivo. Não, eu estou falando de como se fosse um programa, sabe? Você tem o cachorro tem seus hábitos, um cheira o rabo do outro, abana o rabo, come isso, come aquilo, se comporta de um determinado jeito. Então, os seres humanos também têm como se fosse uma programação, como se fosse uma forma de ser original, que é aquela que o ser humano recebeu de Deus e deveria, dentro de um ideal, se comportar de uma determinada maneira. Então, quando Deus chama Abraão para essa conversa, ele tinha um plano muito superior, só que Abraão não dava conta de compreender toda a complexidade do que Deus estava fazendo. Então Deus faz um acordo com Abraão, que tem uma intencionalidade de salvar a humanidade como um plano superior de elevação da alma do ser humano. Então, de geração em geração, o conhecimento desse Criador, que curou a esterilidade da esposa de Abraão e que fez ele ter um filho mesmo sendo muito velho, depois, quando várias outras coisas e vários outros milagres vieram acontecer, que quem quiser acompanhar ali no livro de Gênesis, se eu não me engano é a partir do capítulo 15, eu não tenho tanta certeza. Se você pegar o 15 como referência, você começa a ler, se já estiver falando de Abraão, você volta mais um pouquinho, ou passa à frente mais um pouquinho, porque eu confesso que, embora eu tenha muita prática de leitura na Bíblia, de leitura da Bíblia, ou às vezes audição quando eu estou ocupado, eu tenho muita dificuldade em gravar referências, tá, gente? Então, eu acredito que em algum momento dentro dessa conversa eu vou precisar de algum teólogo para poder me ajudar a me encontrar quando acontecer essas coisas. Porque a minha intenção ela é realmente agregar, eu não quero desconstruir entendimento e conhecimento de ninguém. Então ele vai e chama uma família, né, a partir de Abraão, para poder carregar a semente do verdadeiro Salvador da humanidade. Então, quando a gente vai falar de Jesus Cristo, ele é o fechamento do plano de salvação.
Então, Moisés ele tem a revelação de vários símbolos que nós acabamos, de certa forma, talvez um pouco equivocada ou não sei dizer exatamente, nos relacionando com os símbolos que deixaram de existir no momento em que Jesus veio à Terra e se tornou o próprio sacrifício de redenção pelos pecados dessa humanidade. Aí eu vou usar o termo entidade, agora expressando em algum momento entidade maligna, e outro momento eu vou falar somente entidade. Quando eu estiver falando somente entidade, eu estou falando de uma informação. Eu estou falando de uma consciência que tem comportamento, que tem características individuais, que tem personalidade individual. Então, quando em algum momento você ouvir eu falando entidade, eu não estou querendo trazer para você nenhum escândalo ou falar de algum demônio, de algum espírito maligno. É óbvio que quando isso acontecer eu vou falar uma entidade maligna ou uma entidade, por assim dizer. Então, dentro de uma concepção espiritualista, eu preciso entender o que de fato vem a ser uma entidade e ter a percepção de que entidade ele é um termo muito comum. Você vai ver que uma empresa ela é tida como uma entidade. Porque dentro de uma empresa você tem toda uma intencionalidade voltada para um determinado fim. Então você vai ter várias pessoas trabalhando para um determinado fim. Só que quem determina esse fim é o dono da empresa, o diretor da empresa, o presidente da empresa. Então tem um cabeça que está no topo dessa hierarquia que joga para baixo as informações e no campo de baixo, onde as pessoas de fato estão operando esse exercício de função, você vai ter várias pessoas que são os membros desse corpo corporativo, industrial, enfim. Então, quando Cristo morre e entrega a própria vida dele pela humanidade, ele não estava entregando a vida dele por uma pessoa. Ele estava entregando a vida dele por um projeto superior ao qual você poderia ter acesso a partir do reconhecimento desse sacrifício. Então, a partir do momento que você reconhece quem Jesus Cristo foi e qual foi a função dele e começa a viver segundo os princípios que ele estabeleceu, você acaba adquirindo a responsabilidade de se comportar como ele se comportou. E quando você se comporta como Cristo se comportou, você acaba tendo acesso a esse novo conceito de humanidade. Então, basicamente, quando Jesus diz que nós seríamos como ele ou superiores a ele em poder e autoridade, através do nome dele, ele está querendo dizer para nós que ele foi o pioneiro de uma determinada forma de agir, de uma cultura, de uma forma de ser, e que nós deveríamos ser imitadores de Cristo. Depois você vai ver essa própria frase que eu estou dizendo agora mais para frente. O apóstolo Paulo usa inclusive a palavra embaixador de Cristo. Então, basicamente, quando nós falamos, olha, eu sou herdeiro de Cristo por adoção, que é uma palavra também do apóstolo Paulo. O que o apóstolo Paulo está querendo dizer é que você representa aquela forma de ser nos ambientes que você pisa. Então, não tem como eu dizer para você que eu sou cristão e depois de tanto tempo confessando a mesma fé, eu ainda ter comportamentos que não se enquadram dentro dessa maneira de ser que Cristo estabeleceu como padrão. Então, assim, basicamente, nós temos uma percepção de um ideal, esse é Cristo, e temos a percepção do real, sou eu. Eu preciso entender a minha realidade para eu ter alguma ideia de quanto eu estou distante desse ideal de Cristo. Só que muitas das vezes, por eu ter uma percepção imaginária do que Cristo é, eu acabo me distanciando do ensinamento de Cristo. Por quê? Quando Cristo traz uma percepção
de uma determinada necessidade de relacionamento com o espírito dele, ele está nos ensinando que a única forma de você de fato ter acesso à salvação da tua alma, mente, é você se relacionando com Cristo e a partir desse relacionamento ter dele a revelação de quem você realmente é ou de quem você realmente vem sendo. Porque existe uma distância muito grande entre o que eu acho que eu sou e o que eu realmente sou. Não é incomum você ver uma pessoa fazendo algumas afirmações sobre ela mesma e no minuto seguinte ela agindo de forma totalmente incoerente, que não faz sentido, dentro de uma linha racional, que ela afirme algo sobre si e no momento seguinte ela não é nada daquilo. É mais ou menos a distorção que existe entre teoria e prática. Por quê? É muito comum uma pessoa que tem conhecimento prático em uma determinada área executar muito bem um serviço, enquanto uma pessoa que tem muito domínio teórico não consegue executar esse mesmo serviço. Então, embora ela entenda, observando o processo, como se faz, ela não tem domínio de consciência, porque o domínio de consciência dela está apenas no campo do intelecto. Porque quando você pega uma coisa para fazer, você não interage só com o campo do intelecto. Você vai ter que interagir com o campo do corpo, com o campo físico. Você vai ter que interagir com o tempo. Você vai ter que interagir com vários outros fatores. Vamos usar o exemplo, por exemplo, de um bolo. Se você estiver fazendo um bolo, você pode ler a receita de bolo 20 vezes e tentar assar um bolo 20 vezes. E não conseguir assar. Mas como assim? Você teve que lidar com toda a receita. Você interagiu com aquilo e não conseguiu fazer funcionar. Por quê? Se você for ver uma pessoa que é profissional fazendo bolo, você não vai dar conta de fazer o bolo como aquela pessoa faz. Por mais que todo o processo que você está observando de fora pareça muito simples. Igualmente a espiritualidade. Quando você vai fazer uma leitura da palavra de Deus, que nós temos essa percepção da Bíblia, a Bíblia ela é a revelação da palavra de Deus no campo mental. Mas agora, o ato de sentar para ler a Bíblia, ele tem muito mais profundidade do que uma simples leitura. Porque quando você senta numa cadeira e você empenha alguns minutos do seu dia para poder ler a Bíblia, se você de fato está fazendo isso por uma intencionalidade de ter um encontro com Deus, no ato de fazer essa leitura, você já está recebendo de Deus. Não porque você está lendo, mas porque você parou toda a sua realidade no campo físico, no campo espiritual e no campo mental para poder organizar as suas energias, para focar a sua atenção num determinado discernimento acerca do Senhor. Então isso de fato vai acabar te trazendo algumas revelações no campo físico também. Porque algumas respostas que você não consegue encontrar para as coisas que estão acontecendo na sua vida vão começar a chegar para você. Mesmo que aquela linguagem, na maior parte do tempo, pareça muito confusa. Porque no tempo certo, você vai começar a perceber que aquelas palavras elas fazem muito mais sentido. Em alguns momentos você vai ler a Bíblia e vai ter a sensação de que você está vendo cada coisa que você está lendo. Como se você tivesse visões. E nós, de fato, temos a percepção de que nós recebemos algumas revelações de Deus. Como se fosse um download de uma determinada informação. Porque a Bíblia que nós entendemos ser o escrito gráfico da revelação de Deus a partir de experiências coletivas e multigeracionais, pessoas que tiveram encontros com Deus, estavam transmitindo as informações de como foi esse encontro, assim como eu estou fazendo com vocês. Assim como eu estou fazendo com cada um de vocês que está ouvindo agora aqui essas palavras que eu estou trazendo. Então a gente começou a criar uma percepção de uma confusão sobre a realidade de Deus e não temos como dimensionar a grandeza de um Deus que se relaciona conosco a todo instante a partir da realidade, porque nós não entendemos como se relacionar com Deus Espírito. Nós temos uma percepção
carnal de interação e que mesmo assim já está muito obsoleta. Hoje em dia, ter um relacionamento físico já ficou quase raro. As pessoas, a maior parte do tempo, elas estão se relacionando pelo WhatsApp, pelo Facebook. E quando se encontram com pessoas, elas querem se encontrar com gente que elas não conhecem. É muito melhor você marcar uma social com uma pessoa que mora longe de você e sair para tomar cerveja num bar ou sair para ter encontros com várias outras pessoas de outra região do que você valorizar as pessoas que fazem parte da sua vida. Sendo que dentro da realidade de Deus, as pessoas que estão perto de você, elas têm muito mais importância. Dentro da minha própria confissão de fé, existem várias vertentes e a gente tem como comum evangelismo na África. E não tem como tão comum evangelismo no Nordeste, evangelismo nas aldeias indígenas. Nós temos dentro do nosso próprio país uma grande necessidade de obra missionária e a gente está há muito tempo trazendo uma percepção de que é muito necessário ir para a África fazer evangelismo. Eu não estou dizendo que não é necessário. Eu só estou dizendo que muitas das vezes você não precisa nem sair para outro estado. Muitas das vezes, 2 ruas depois da sua, você tem uma grande comunidade onde as pessoas estão sedentas pela palavra de Deus, estão sedentas por uma reconexão com essa fonte criadora, que faça novamente com que a gente tenha a vida fluindo de dentro de nós e tendo prazer na vida. É cada vez mais comum você ver pessoas deprimidas, pessoas tristes, pessoas ansiosas, dizendo que o tempo está passando rápido demais, que não dá tempo para fazer nada, mas isso são distúrbios da alma. O dia tinha 24 horas há 100 anos atrás, ele continua tendo as mesmas 24 horas. Se houve uma redução de 10 segundos, não tem mais 24 horas, tem 10 segundos a menos. Gente, vamos ser realistas. Vamos ser realistas. O tempo continua sendo o mesmo. O problema é que cobram tanta coisa da gente, a gente começa a se cobrar tanto e quer fazer muito mais coisas do que a gente realmente dá conta de fazer. Porque para você dar conta de fazer muita coisa, você precisa ter uma boa estrutura. E aí, novamente, eu volto para a família, porque a família, ela é a estrutura. Você, muitas das vezes, está preso na ilusão de que você tem que entregar muito mais coisas do que você, de fato, dá conta de entregar, porque o seu ambiente familiar foi um ambiente hostil, no qual não tinha uma determinada estrutura espiritual, as pessoas não tinham uma alma realmente tratada, então as pessoas acabavam cobrando demais. Bicho barulhento. As pessoas acabavam se cobrando muito mais do que elas realmente davam conta de entregar, e aí você foi para a vida com essa percepção. E aí agora você vive uma realidade que te cobra ainda mais do que a tua própria família já te cobrava. E aí você vive numa correria desenfreada, tentando fazer um monte de coisa que você nem deveria mesmo fazer. E os seus planos, seus projetos reais, você acaba deixando de lado. E aí o que acaba acontecendo? Você fica empurrando as suas metas para o lado e correndo atrás de metas alheias. E aí, quando chega 10, 15 anos depois, você olha para trás e tem a sensação de que não fez nada e começa a falar o tempo está passando rápido. Só que o tempo não passa rápido demais enquanto você é criança. O tempo não passa rápido demais enquanto você é adolescente. Você começa a ter a percepção de que o tempo está passando rápido demais quando você fica adulto. Porque você começa a se cobrar coisa demais com pouco tempo para fazer. E aí você precisa começar a desacelerar um pouco para você tentar entender aonde você se perdeu. Por quê? Isso foi o que aconteceu comigo. Eu estava dentro de um processo de desenvolvimento de uma empresa, que era o meu sonho, e quando eu comecei a ter um vislumbre de que eu estava muito perto de conseguir realizar o meu sonho, eu comecei a ficar um pouco desesperado, um pouco afobado, e queria fazer muita coisa muito rápido. E por não ter tido uma família devidamente estruturada, embora eu tivesse meu pai, minha mãe, tinha uma irmã, nós ainda estávamos meio que tateando dentro da revelação de Deus sobre o que de fato é a família e como a família é importante e quais são as configurações ideais familiares. Então, eu não tinha uma boa referência consolidada segundo a percepção de Cristo do que é uma família.
Então, quando eu fui para a rua para poder trabalhar, eu tinha um grande desrespeito pelos meus pais e não tinha um determinado cuidado com a minha irmã. Então eu me tornei um tipo de ser humano que, embora conseguisse resolver muitos problemas, eu tinha alguns outros problemas internos com os quais eu não conseguia interagir. Então eu tinha esposa e filho, mas eu não sabia ser um bom pai e não sabia também ser um bom marido. E quando eu fui ser empresário, eu também não consegui ser um bom empresário no sentido de tratamento humano. Embora eu conseguisse lidar muito bem com meus clientes, eu comecei a ter um pouco de dificuldade de engajamento, relacionamento pessoal e tantas outras coisas mais. E quando você vai ver algumas ciências consolidadas, que já estão por aí, já funcionando há algum tempo, você vai ver a confirmação da necessidade do relacionamento familiar como estruturação para a alma humana. Então, eu comecei falando de família, dei continuidade agora falando de família, porque eu vejo que existe uma grande necessidade de falar sobre esse tema, tendo em vista que o que realmente é família espiritual é a tua família física. Porque a gente tem a oportunidade, a partir do nosso pastor na nossa igreja, de se reconectar com o simbolismo de uma autoridade paterna que te conduz a Deus. Então, quando você vê dentro da religião judaica as pessoas se referindo a Abraão como pai Abraão, eles estão falando de uma pessoa que viveu há 1000 anos atrás, 2000 anos atrás, que foi um dos patriarcas. Por quê? Foi a partir dele que chegou a revelação da fé, que hoje nós temos a revelação da fé cristã, e nós somos filhos de Abraão por adoção. Então nós temos a responsabilidade de resgatar a essência do significado da família e construir uma forma de ambiente de adoração dentro da nossa própria casa, no nosso ambiente familiar, com nossos pais, com nossos filhos, com as nossas esposas. E o ambiente de organização em que estamos reunidos no único propósito de adoração, ele é, na verdade, um encontro de várias outras famílias. E a necessidade disso ser todo domingo, disso ser 3 vezes por semana, disso ser 1 vez por ano, vai depender da cultura que você está inserido. Porque quando nós vamos ver o ambiente de adoração do povo hebreu e do povo judeu, a maior parte do relacionamento que eles tinham com Deus não era dentro de templos religiosos. Deus separou algumas pessoas para o sacerdócio para que essas pessoas tivessem um nível de revelação um pouco maior e tivessem ali a nível de consulta. Para que eles tivessem a responsabilidade de guiar o povo quando o povo estivesse se perdendo de novo. Mas a realidade é que essas pessoas, elas eram ensinadas dentro da cultura judaica a se relacionarem com Deus através de todo o entorno. Elas se relacionavam com Deus através dos símbolos espirituais que a própria natureza tem. Aonde o rio representa uma coisa, aonde os céus representam outra coisa, aonde as árvores representam uma outra coisa. Se você tem dificuldade de entender isso, é porque talvez você ainda não tenha olhado com essa perspectiva para os exemplos que Jesus usa dentro da Bíblia. Jesus usa os pássaros, ele usa rio, ele usa a água, ele usa o ar, ele usa o vento. Por quê? Porque esses são símbolos originais. É através da profunda observação da criação que nós temos a possibilidade de entender a glória e a grandeza de Deus. Mas a revelação de quem Deus é, você só consegue ter através do relacionamento humano verdadeiro. E quando Deus cura a sua visão, a primeira coisa que você consegue notar é que o ser humano ele é perfeito. Independente do nível de degradação que a alma dele tenha atingido, ele ainda é perfeito.
Para analisar o quanto de tempo os cientistas estão tentando elaborar alguma tecnologia que se aproxime do que é a inteligência humana. Com toda a tecnologia que nós já tivemos, que nós temos até aqui, estão tentando despertar uma consciência robótica com uma capacidade criativa. Só que a capacidade criativa, quem nos fornece é o nosso Criador. Ele foi quem soprou o Espírito dele dentro de nós. E essa capacidade criativa, esse rompimento com essa criatividade do Senhor, nos impede muitas das vezes até mesmo de orar, de se relacionar com Deus de forma intensa. Porque a gente já está tão viciado em ter as pessoas fazendo as coisas por nós, que quando nós mesmos precisamos fazer, nós não conseguimos. Por exemplo, isso que eu estou fazendo aqui é um ato de adoração a Deus. Eu estou aqui parado, conversando com vocês, falando sobre as minhas experiências com Deus e sobre Ele. Então eu não tenho dificuldade nenhuma de ver Deus agindo na sua vida. Porque através desse momento, através desse ato, dessa conversa, o nome dele está sendo glorificado. E como a gente existe também numa dimensão eterna, onde a nossa alma ela está realmente conectada num outro ambiente espiritual, não nesse físico, em algum momento talvez você se conecte de uma forma tão profunda com esse vídeo que você esqueça que tem uma tela na sua frente. Assim como em alguns momentos durante esse vídeo, eu quase pude ver uma pessoa enquanto eu falava. Então desculpa aqui a minha forma enérgica, né, de conversar, mas é necessário a gente falar sobre isso. É necessário eu ter uma linguagem, uma palavra comum que conecte a tua percepção à percepção do Criador e que não seja uma linguagem complexa, técnica, porque senão você não consegue entender nada. Então, aceitar Jesus como seu único e eterno Salvador é muito mais do que, dentro de uma cultura, levantar a mão e ir até um determinado lugar para receber uma oração de um determinado mentor espiritual. Aceitar Jesus como seu Salvador é alcançar a compreensão de que é de grande necessidade ter relacionamento com o Espírito de Jesus e, se relacionando com ele, receber a cura da sua alma para que você possa se comportar como um ser humano legítimo. Porque nós perdemos o controle da nossa alma por conta da quantidade de coisas que nos afastam do caminho da virtude. E esse caminho da virtude ele se revela novamente através de Cristo Jesus. Através da observação de quem Jesus Cristo foi e através das ações que você faz que imitam, num primeiro momento, a pessoa de Jesus Cristo. Então, quando você começa a praticar isso, você começa a perceber a vida de um jeito diferente. E você começa a despertar um amor diferenciado. Você começa a despertar uma nova forma de falar. E aqueles hábitos antigos com os quais você se identificava, eles vão ficando para trás. Então, nitidamente, a correção da sua família vai acontecer. Não porque você é um chato que fica o tempo todo falando de Deus. Isso às vezes acaba acontecendo. Inclusive eu sou um desses, tá? Mas porque o teu comportamento ele mudou e a constância, a insistência nesse determinado comportamento vai começar a fazer com que as pessoas percebam a sua mudança. E quando elas percebem a sua mudança, elas começam a se aproximar e falar assim, cara, não valia muita coisa não, mas o que você vem fazendo que tem mudado o seu comportamento de forma tão dramática, tão drástica? Acho que a palavra mais correta é essa. E aí você tem a oportunidade de falar, então, eu tive um encontro com Cristo. Então, agora talvez eu esteja sendo apenas uma pessoa que está comunicando o Evangelho para você. Talvez você não consiga entender o quão verdadeiras minhas palavras são, mas eu espero que você continue comigo aqui no canal para que a gente possa continuar esse papo. Porque a minha principal intenção é transmitir para você a grande necessidade que você tem de se relacionar com seus familiares, de observar os seus pais, não segundo a sua própria perspectiva, mas segundo a perspectiva de Cristo.
E para que isso ocorra, você precisa se relacionar com Cristo. Em algum momento você vai ter a percepção de que talvez a tua visão completa tenha mudado. Quase como se um dia você estivesse vendo uma coisa preta e ela se tornasse branca. Tem algumas formigas andando no celular. Tá me ajudando a olhar melhor para a câmera, mas às vezes eu tenho a impressão de que ela passou por cima da lente. Então basicamente é isso. E aí você começa a perceber que tudo de mais precioso que você pode ter na vida, muitas das vezes já está nas suas mãos, mas você nunca percebeu, porque você estava o tempo inteiro correndo atrás do vento. Correndo atrás de uma ilusão, do que alguém disse que você precisava correr atrás. Então eu espero, através desse vídeo, ter trazido para você alguma nova percepção. Eu espero, a partir desse vídeo, que a minha opinião faça algum sentido para você, e o que não faz tanto sentido, que você também possa deixar aí nos comentários, para que eu possa também tá repensando, porque essa capacidade de interagir com opiniões divergentes, ela é de grande valia para quem realmente está num processo de crescimento espiritual e de evolução da alma. Então, eu te agradeço pela sua atenção, espero que você tenha conseguido assistir o vídeo até o final, e logo logo eu vou estar postando um outro vídeo falando sobre esse mesmo assunto, porque, gente, esse assunto é realmente um assunto muito importante. Eu não consigo ver, pelo menos não por enquanto, a necessidade de falar sobre nenhuma outra coisa, porque a estrutura que vai trazer para você o êxito da sua caminhada espiritual, ele está fundamentado principalmente na sua família espiritual. Então, muito obrigado pela sua atenção. Espero que você tenha gostado do vídeo. Se possível, deixa um joinha aí. Não esqueça de compartilhar. E até a próxima. Fique com Deus. Graça e paz.